Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje para fazer a análise tática do confronto entre Cerro Porteño e Fluminense lá em Assunção, no Paraguai, se é que a gente tenha elementos dentro de campo para fazer uma análise, porque o joguinho modorrento. Eu confesso que nos acréscimos até tirei um cochilinho de tão ruim que foi o jogo, de tão chato, tão pragmático que foi tanto o Fluminense quanto o Cerro Porteño dentro de campo. E é isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Peço para que você já vá logo de uma vez deixando o seu like aqui embaixo, que você se inscreva aqui no canal do Guará caso não seja inscrito, lembrando daquela nossa meta ambiciosa de até o final do ano chegar aos 1000 inscritos. Nós já estamos aí na contagem regressiva rumo aos 700 e conto com a inscrição de cada um de vocês, tá bom? Sem muito mais enrolação, vamos embora pro vídeo. A gente começa a análise falando do quão burocrático foi o jogo. Ficou claro dentro de campo que o Cerro Porteño não queria perder para o atual campeão da Libertadores da América e, ao mesmo tempo, o Fluminense também não queria perder para o Cerro Porteño e voltar com uma situação complicada para os dois jogos no Rio de Janeiro e para o confronto fora de casa contra o Colo-Colo que ainda tem pela frente no retorno do grupo da Libertadores da América. O Fluminense fez um jogo muito pragmático, muito burocrático, tendo a posse de bola, mas dificilmente atacando e fazendo aquelas jogadas rápidas de passe para poder chegar com efeitos ao gol do Cerro Porteño. Eu acredito que o principal motivo para que o estilo do Fernando Diniz de toques rápidos, de aproximação e de muita criação não ter se encaixado na noite de ontem foi o campo. O Fluminense atuou em um campo muito pesado e isso foi a principal reclamação tanto dos jogadores quanto da comissão técnica após o jogo, de que o campo estava pesado demais e não tinha condições de fazer aquele jogo rápido do Fluminense, de aproximações e avanços com passes, de que a bola estava agarrando muito dentro do campo pesado. Isso se deu principalmente por conta das fortes chuvas que tiveram no Paraguai nos últimos 2 dias, que inclusive tiveram que mudar toda a logística de treinos do Fluminense. O Fluminense não pôde treinar em Luque, no Paraguai, onde estava previsto treinar no centro de treinamentos do Esportivo Luquenho, clube que revelou o nosso ídolo Romerito. Inclusive vocês não perdem por esperar um conteúdo bem legal sobre o Romerito e com o Romerito amanhã, que vai sair aqui no canal do Guará em formato de shorts. Também vai sair no TikTok e no Instagram. Eu vou fazer uma divulgação ampla aqui no canal desse conteúdo. Mas, enfim, o Fluminense não pôde ir até Luque treinar, teve que treinar na sede da Conmebol, onde tem um campo apto para treinamentos, logo em frente ao hotel, e isso deu uma atrapalhada na logística do Fluminense. Essas fortes chuvas foram o motivo do campo do Cerro Porteño estar tão pesado. Além do campo pesado, a falta de criação e de objetividade do Fluminense incomodaram muito. E isso se deu principalmente pelas más atuações de Paulo Henrique Ganso e do Marcelo, 2 jogadores que vinham desde o jogo contra o Red Bull Bragantino na estreia do Campeonato Brasileiro em uma crescente, vinham fazendo boas partidas, principalmente no setor criativo do time, ali do meio para frente, achando bons passes e surpreendendo e quebrando as linhas adversárias. Os dois não fizeram um bom jogo, por mais que, principalmente em relação ao Marcelo, eu quero elogiar a parte física do jogador, que estava bem cheinho no início da temporada e que, mais uma vez, quase completou os 90 minutos. Nos últimos jogos vem numa crescente física e conseguindo ajudar o Fluminense, do jeito que a gente quer ver o Marcelo, por mais que na noite de ontem, tecnicamente, não estivesse tão bem. E para completar, o melhor jogador do Fluminense no primeiro tempo, que foi o volante André, teve que sair de campo com uma lesão no joelho. O André, que inclusive vai ser reavaliado na chegada ao Rio de Janeiro e não vai acompanhar a delegação tricolor, que saiu de Assunção direto para São Paulo para poder pegar o Corinthians no domingão na Neoquímica Arena. O André vai direto para o Rio de Janeiro ser reavaliado e daqui a pouquinho a gente vai ter mais notícias do que houve com o André e da seriedade da lesão. Mas a princípio a preocupação é grande tanto do André quanto do staff do Fluminense e até, obviamente, da diretoria, que espera que o André seja a grande venda dessa janela de transferências que se aproxima no meio do ano. Desejamos toda a sorte do mundo ao André e uma pronta recuperação de que essa lesão não seja tão séria quanto ela parece. No segundo tempo, enquanto o Felipe Melo ainda estava em campo, a gente pôde continuar vendo o controle do Fluminense de jogo sem ser muito ameaçado pelo Cerro Porteño. Os problemas defensivos do Fluminense, assim como no jogo contra o Vasco, eles começam a partir do momento em que sai o Felipe Melo e que entra o Antônio Carlos na zaga do Fluminense.
O Antônio Carlos, logo no seu primeiro lance, toma uma bola debaixo das pernas e quase que o Cerro Porteño abre o placar. Numa outra oportunidade, dessa vez na bola aérea, o Fábio foi obrigado a fazer uma defesaça na cabeçada do volante Pires da Mota. E no segundo tempo, o Fluminense até acabou achando um gol, mas um gol irregular que foi bem anulado pelo árbitro dentro de campo e também pelo árbitro de vídeo. Me parece que a bola sim bateu no braço do João Aires e na entrevista coletiva o Diniz fala que o gol foi corretamente anulado. Eu acredito que o Aires, até dentro do vestiário, deve ter falado com o Diniz de que a bola bateu no seu braço. Por mais que em alguns ângulos a bola parece que bateu na perna, em outros ângulos a bola tanto bateu no braço que o braço do Aires chega aí para trás. Na minha opinião, gol bem anulado, porque logo depois o Aires finaliza o lance e a bola vai parar dentro do gol, por mais que tenha sido o gol contra. O Aires é quem finaliza o lance. Para mim, essa é a interpretação da regra, de que o Aires finalizou ao gol e a bola acabou batendo no zagueiro e entrando depois de tocar no travessão. Para mim, gol bem anulado, mas eu já vi na internet algumas opções que divergem, de que, por mais que a bola tenha batido na mão do Aires e ele tenha finalizado ao gol, como o gol foi contra, após bater no travessão, de que tenha se iniciado uma nova jogada e aí essa mão do Aires ela não conta como uma infração para o gol. Pode ser uma opinião, mas é um lance interpretativo e essa foi a minha interpretação, de que o gol foi corretamente anulado. E na noite de ontem a gente não tem como não enaltecer o veterano Fábio, nosso quarentão, mais uma vez fez uma ótima partida, fez ótimas defesas e foi crucial para a vitória do Fluminense. Foi eleito o melhor jogador dentro de campo com muita justiça, fez um baita jogo o goleiro Fábio, que como um vinho, a cada temporada que passa parece estar melhor debaixo das traves do tricolor. Na minha opinião, o empate foi sim justo, mas se fosse como o boxe, um jogo de pontos, a vitória teria que ter ido para o Cerro Porteño, porque conseguiu chances muito mais efetivas que o Fluminense. Por mais que o Fluminense tenha tido controle da posse de bola por grande parte do tempo e um pouco menos o controle do jogo, não atacou com muita qualidade e passou longe de boas oportunidades de abrir o placar, diferente do Cerro Porteño. Segundo Fernando Diniz, o jogo chato na noite de ontem foi um risco calculado. O Fluminense queria sair com pontos da casa do Cerro Porteño, mas sem sofrer o tanto quanto sofreu contra o Alianza Lima. Inclusive é legal a gente ouvir as palavras do Fernando Diniz na coletiva para explicar o jogo tático e por que ele quis fazer essa abordagem. A gente teve que se adaptar ao campo, se adaptar rapidamente ao estilo de arbitragem e àquilo que o Cerro Porteño também propunha, que é algo parecido com o que aconteceu lá contra o Alianza Lima, que era um campo um pouco parecido, esse mais pesado ainda. E para a gente ter mais chance de fazer o gol, a gente tinha que se arriscar bastante, teria que fazer um jogo mais por dentro para poder desestabilizar o corredor central, para depois usar o lado, e tentando fazer isso a gente ia ficar muito vulnerável para os contra-ataques, era o que eles queriam. Então foi um jogo, a gente soube jogar o jogo, eles tiveram uma outra chance em erro nosso, mas a gente errou pouco. E a gente também teve pouca chance, teve uma ou outra também. Então o resultado do jogo acabou sendo justo. E o time, ele merece ser elogiado porque ele cumpriu taticamente, sem tomar riscos desnecessários, o que o jogo pedia para hoje. Obviamente que a gente queria ganhar, mas o jogo, o time soube jogar e foi um empate que a gente tem que considerar que valeu a pena pela dificuldade que a gente teve no jogo, pelos motivos que eu mencionei para vocês. Por mais que eu concorde em partes com a justificativa do Fernando Diniz, me incomoda muito a falta de sede do Fluminense em fazer uma boa campanha no seu grupo, em ser uma das melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores e poder mandar os seus jogos no mata-mata na sua casa, no Maracanã, onde a gente sabe o tamanho da força do Fluminense dentro de casa, ou um time que é muito difícil de ser batido dentro dos seus domínios. Me incomoda demais essa falta de ganância ou de ímpeto para poder ter essa vantagem no mata-mata. A gente lembra o tanto que foi difícil vencer o Internacional no Beira-Rio e chegar à grande final da Libertadores de 2023, onde nos sagramos campeões. Para não correr esse tipo de risco, a gente precisava de mais ímpeto na noite de ontem para já largar bem na liderança e com uma boa pontuação para nos próximos jogos somar mais pontos e talvez ser a melhor campanha dessa fase de grupos. Algo que eu acho que vai ficar muito difícil da gente conquistar agora. O outro ponto que é importante a gente citar é que o Fluminense, para ser pote A,
caso não seja campeão da Libertadores de 2024 no ano que vem, caso se classifique, precisaria de uma ótima campanha nessa Libertadores. E uma ótima campanha passa por uma boa fase de grupos. Passa por pontuar o máximo possível nessa fase de grupos para poder subir no ranking da Conmebol. Algo que, mais uma vez eu digo, falta essa sede do Fluminense. E me incomoda muito essa falta de sede, essa falta de ímpeto do Fluminense para buscar esses bons resultados que podem interferir lá na frente, lá no futuro e não a curto prazo. Eu vou pedindo para que você deixe o seu like, caso não tenha deixado lá no início do vídeo, que se inscreva aqui no canal do Guará, caso não seja inscrito, lembrando da meta de 1000 seguidores, 1000 inscritos aqui no YouTube até o final do ano. Conto com a inscrição de cada um de vocês. E quero saber a sua opinião do jogo de ontem, quero saber do que você achou das escolhas do Fernando Diniz, da justificativa do Fernando Diniz, se você concorda ou não com a leitura do jogo e do que o jogo precisava ontem para o Fluminense vencer ou para o Fluminense garantir esse pontinho que garantiu lá no Paraguai. Eu conto com a participação de cada um de vocês no debate dos comentários aqui no canal do Guará. Como eu sempre digo, as portas estão sempre abertas. E lembro também, claro, do seu compartilhamento. Manda o vídeo nos grupos do futebol, manda os vídeos no grupo dos tricolores, manda o vídeo para aquele seu amigo tricolor enjoado que deve estar bem aborrecido com o empate de ontem, principalmente com o que foi o jogo do Fluminense. E, obviamente, eu conto com a ajuda de cada um de vocês no compartilhamento dos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Te aguardo no pré-jogo domingo de Fluminense e Corinthians.